Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje um convidado extremamente especial. Ele é policial civil e, além disso, também é meu amigo, tá? Nós operamos em inúmeras ocorrências juntos, ele enquanto policial civil e eu enquanto policial militar, lá na cidade de Lagedo, principalmente, uma cidade extremamente conhecida pelos altos índices relacionados à criminalidade. Mas antes de apresentar o convidado, eu preciso te dizer que esse episódio é um oferecimento da Facilite Consignada, parceria ideal de servidores públicos. Facilite tem as melhores taxas de juros do Brasil, a partir de 0,53%, tá? Uma empresa que tem 15 anos de mercado, mais de 400 funcionários, com sede em Florianópolis, Santa Catarina. E claro, nós somos liderados pela Joana, tá? A Joana Alves e o Guilherme Alves, esse casal é incrível. Enfim, um abraço para vocês, tá? E obrigado por acreditarem também no nosso projeto. Também é um oferecimento do Colinas Filmes, produções audiovisuais, e Aruan Bebidas, que fica aqui mesmo em Garanhuns Distribuidora. Enfim, empresas parceiras do Fala Guará Podcast. Então, senhoras e senhores, recebam, aliás, já recebemos, na verdade, né? Mas tenham também essa satisfação de ouvir essas histórias incríveis desse cara que eu respeito tanto, que eu gosto tanto, que é o Venâncio. Venâncio, obrigado por ter aceito o convite, tá, cara? Rapaz, se você nunca faz um convite, meu amigo, aqui é intimação. Então, assim, eu fico lisonjeado de estar aqui. Até porque é bom, porque eu estou aqui com um amigo. Sim. A gente ao longo dos anos, vai fazendo amigos, né? Na área da polícia, que acaba que se tornam os irmãos da gente ali nos aperreios da vida, quando surge qualquer coisa. Então aqui vamos contar bastante coisa, bastante história. Talvez algumas não. Mas vamos botar o papo em dia aqui. Venâncio é aquele perfil de policial, aquele policial que tá em extinção, que é o pau pra toda obra, o policial raiz, o cara... E sofrido. Não, sofrido não, o cara é disposto demais. Venâncio, faz quanto tempo você tá na polícia, cara? Já são 16 anos na polícia, na Gloriosa. Tu é de natural de Pernambuco mesmo? Não, eu vim de Maceió, né? Eu sou uma mistura meio bizarra, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, não me considero carioca. Eu só nasci no Rio de Janeiro. O cara que nasce no Rio de Janeiro, não necessariamente. E passei a minha vida em Maceió, né? Aí eu considero a minha terra natal. Eu tenho um carinho, minha família praticamente toda é de lá. E acabei migrando com mala e cuia para Lagedo. Acabou se tornando a minha outra casa assim, de coração, que eu tenho uma consideração pela cidade, que ela me deu muito mais do que eu já dei por ela. Então, estou num lugar muito bom. Então, Lagedo surgiu para ti após a tua aprovação no concurso da polícia. Pois é, logo quando eu passei, eu fui lotado na cidade de Angelim. E como qualquer novinho de polícia, eu não consegui passar muito tempo. Me tiraram de lá. E, segundo falar na época, eu era muito agitado. E coisa. O antigo gestor da seccional falou: rapaz, vou mandar você para um lugar que você vai gostar muito. Aí eu olhei assim: tá certo, pra onde? Pra Lagedo, eu não conhecia nada, todo mundo já olhando pra mim com terror. Acabei parando em Lagedo, porque é o que é engraçado. Lagedo, ela sempre teve uma certa coisa, que era uma cidade complicada. Ela não é uma cidade fácil, é uma cidade que por muito tempo ela teve um índice. Você trabalhou lá comigo, a gente tocou o terror, né? Vamos dizer assim, criminalidade. Sim. Foi combate pesado. Mas assim, tem um povo muito bom. Lá eu me senti muito acolhido. Então, assim, é uma terra complicada, mas hoje em dia você é difícil. Hoje em dia eu acredito que não melhorou bastante para quando eu cheguei ali, mas sempre vai ter uma coisinha ou outra ainda, né? Mas a minha terra eu gosto. Eu acredito que a situação de Lagedo ela é uma situação bem peculiar, porque, como você disse, a imensa maioria da população, de fato, são pessoas de bem, homens e mulheres de bem, um povo muito receptivo, né? Pelo menos eu costumo dizer que Lagedo eu costumo dizer que é a minha segunda cidade, apesar de morar em Garanhuns, e eu sou de Itaíba, mas eu me sinto muito bem também em Lagedo, então é como se Garanhuns ficasse no terceiro plano. Eu, inclusive, não fui morar em Lagedo por questões alheias à minha vontade. A minha esposa que eu nunca quis
ir para Lajeado, mas eu tinha essa pretensão, porque de fato, apesar de haver sim esses altos índices de criminalidade, existem ali é, pessoas, né, que nós conhecemos bem. Quem sabe essas pessoas já mapeamos o território, por isso que eu acho que a gente consegue transitar sem grandes dificuldades. Mas assim, para alguém que chegou, feito você chegou, solto ali no meio daquela... Intruso. Isso, a situação é bem difícil. Então, como foi essa tua experiência? Conta primeiro como foi lá em Angelim, essa tua curta passagem, e depois essa ida para Lajeado. Mas Angelim, assim, eu confesso que quando eu passei no concurso da Polícia Civil, eu não conhecia essa área. Eu acho que eu tinha vindo uma vez aqui para Garanhuns e não sabia nem como chegar aqui. Eu passei Angelim, na época, era uma cidade tranquila, a delegacia era muito pequena, né? Fui designado lá e eu até fiquei ocioso, porque praticamente não tinha muita coisa que fazer. E a gente sabe, quando a gente entra na polícia, né? Sim. Acaba tá testosterona batendo no fio, o sangue fervendo, acaba tá doido pra ligar pra mãe, mãe, prendi um. Isso. E vai passando os dias e eu não conseguia aprender, porque quando você cai numa realidade do que é a polícia, nem sempre tem aquela estrutura que você esperava que você fosse chegar lá. Então, pouco treinamento. A minha academia, ela durou 4 meses. É notório que a gente precisa sempre de muito mais tempo. Sim. Uma academia de polícia. Mas assim, só que apesar de 4 meses, foram ótimos policiais. A leva foi muito boa na época. Só que você chega em Angelim, você não tem o pessoal mais velho, já te freia muito, acho que não quer que você vá muito pra rua. E aquela coisa, e eu doido fora da minha casa, acaba dormindo na delegacia. Sozinho. Doido pra dar um tiro, pelo menos pro alto, pra ver alguém correr. Doido, então essa sai assim, pelo menos, corre alguém, pelo amor de Deus. E assim, eu ainda cheguei a cumprir bastante mandado de prisão já no finzinho ali, eu não aguentava mais, acho que também por isso, meteram um pé na minha bunda pra eu sair de lá, que eu acho que eu tava agitado demais, como o próprio chefe na época disse. E acabei caindo em Lajeado. E assim, como Lajeado tinha essa visão, durante muito tempo perdurou uma visão de que Lajeado era um castigo. Sabe, a mentalidade, acaba foi indo pra Lajeado. Rapaz, Lajeado pra mim foi a minha salvação. A minha salvação, porque ali eu me senti útil. Ali eu fui abraçado, peguei ótimos professores, meus comissários, escrivão, passei por delegados maravilhosos, que muitos desses aí eu tenho uma amizade pessoal até hoje. Então, assim, Lajeado foi a minha escola, né? E como eu disse até que no começo, eu agradeço Lajeado. A Lajeado me tornou o homem que eu sou. Minha mentalidade mudou. Eu vejo de uma forma, eu vejo a polícia como eu acredito que a pessoa que está entrando tenha que ver. Que muita gente, você tem aquela síndrome do super-herói, você sai de lá achando que você sabe tudo, que você pode planejar tudo, e não é dessa forma, você tem que ter a humildade suficiente de escutar. Um exemplo disso eu sou da Polícia Civil, você sempre foi da Polícia Militar. Sim. A parte de abordagem, de entrar em ação, eu peguei com meus amigos da Polícia Militar. Eu chegava, eu tinha humildade de entender que eu não sabia tanto quanto eles, falar, ô, meu irmão, leva, mano, você tem como me ensinar isso aqui? Eu nunca encontrei um que dissesse, pô, eu não vou. Porque aqui, você sabe, aqui, por incrível que pareça, a nossa região, ela é diferente de toda Pernambuco. Quase praticamente todo o Brasil. A camaradagem entre polícia militar e civil, ela só existe aqui na nossa região. A gente sabe que, eu até falo, é o famoso dividir para conquistar. As pessoas gostam de dividir as classes para poder justamente você não tê-las unidas para que elas venham para o mesmo objetivo. Aqui é diferente. Eu sempre encontrei muito apoio na Polícia Militar, muito apoio. Até porque muitos moram em Lajeado, pois se um ligar, chega todo mundo lá na área. Acaba desce de paraquedas, de moto, chega um de bicicleta.
Eu chego mancando de muleta, mas chego. Então, assim, você acaba, que eu falo para os novinhos, encontre a humildade de pergunte, vá ver, observe os bons em comportamento, em atitude, em abordagem. Porque se você não tirar o que é melhor de cada um, porque é aquela coisa, eu até me considero um bom policial, mas eu sou um pouquinho daquele companheiro que me ensinou isso, daquele outro que me ensinou aqui. Você vai juntando, tirando o melhor que tem de cada um para formar um ser aí. Isso. Eu sempre encarei dessa forma. Tomara que eu sou um eterno aprendiz, né? Ainda não sei nada. Tô em busca aí, batalhando. Ô, Vinícius, essa tua questão com a polícia, é notório que você é um policial vocacionado. Eu já te vi no terreno, no campo de atuação inúmeras vezes. Como eu disse anteriormente, no início dessa nossa prosa, já te vi operar. O que foi que fez despertar em ti esse desejo de ingressar para a polícia? Rapaz, parece brincadeira, mas a vocação surgiu naquele filme Tropa de Elite. Sabe, acho que o Tropa de Elite, ele foi meio que um marco, acho que para uma geração. Quando eu vi aquele filme, eu falei, rapaz, e olha que os policiais se lascam, né? Mas acaba, olha assim, Exato. porra, é isso que eu quero fazer. Sabe, alguma coisa ali impregnou que as outras profissões que você almeja, elas ficaram, porra, velho, quero fazer isso aí. Porque o salário não é bom, você não vai ter reconhecimento, você tem reconhecimento dos nossos pais ali, dos amigos. Mas, por boa parte, você é massacrado pelo maloqueiro, pela sociedade, e por quem vem o judiciário, por muitas vezes também não ajuda, não são todos, porque tem muita gente boa, tem bons e maus profissionais em qualquer profissão, na polícia, médico, em qualquer um no judiciário. Mas, naquele momento que eu vi o filme, eu olhei assim, eu falei, rapaz, é isso. E realmente me encontrei, acho que eu não sei fazer nada fora isso. Não sei fazer, meu Deus do céu, eu tô lascado. Se o cara falar, vamos ser padeiro, eu não sei nem como é da coisa pra você, quantos ovos vai lá. Então, assim, eu só nasci pra ser polícia. Eu costumo brincar lá com meu filho, brincar não, que eu converso muito com a minha família, graças a Deus, e eu só tenho uma coisa que eu vim fazer nessa terra. Talvez, quando você descobre e você veio fazer aqui, é que te dá uma libertação de felicidade, você saber por que você tá aqui. Eu só sirvo pra uma coisa. Sou um cara bruto, apesar de ser gordinho, fisicamente muito forte, tenho uma tolerância à dor alta, sou um cara, não é que eu seja melhor do que as pessoas, mas eu sei que Deus me botou aqui, só pra proteger. Eu sei que eu vim proteger. Quantas pessoas, quem são, não sei, mas eu sei que é minha função quando eu vim. Então, assim, depois que você descobre isso, eu não sei se aconteceu com você também, você tem ali, aquela chama, você não consegue mais ser outra coisa. Não tem outra coisa que você vai fazer. Poxa, você é um ator agora, você é um bosta do ator. Sim. Não tem outra coisa que você vai fazer. Cara, eu costumo, você falou, me provocou em relação a isso. Eu costumo dizer que eu gosto muito de ser policial, me realizo sendo policial, combatendo o crime, tratando bem quem é de bem, tratando com rigor da lei quem merece o rigor da lei, sem prevaricar, obviamente, mas o bom senso cabe em toda e qualquer situação. Mas eu não gosto de ser militar, por razões óbvias, né? Mas assim, ser polícia é algo que realmente me fascina, porque se for observar bem, cara, não é uma profissão. É um sacerdócio. Você empunhar uma pistola, trajar um colete à prova de bala, entrar numa viatura, que na verdade não é viatura, é um carro adesivado, porque não existe... Placa de proteção, tem nada. E assim, você é o profissional do contrassenso, né? Onde tem fogo, tem sangue, as pessoas comuns correm, a polícia vai ao encontro daquilo ali. A bala comendo o negócio, todo mundo correndo pra longe dela e os perseguindo pra cima de onde tô saindo tudo quanto é tiro. Mas acho que a palavra você foi até, mas é o sacerdócio. Sim. É você se encontrar nisso. Eu tenho o mesmo pensamento de, eu não gosto, a instituição em si é muito complicada. Ela acaba com os bons profissionais. Eu tenho uma frase que às vezes é o erro bom carga nele.
sabe? Eu até brinco com o negócio que eu sou um otário, porque eu não sou encostado, ganho pouco. Boa parte de coisas que, por exemplo, você já me foi muitas vezes na delegacia lá, antigamente lá no negócio tinha prato, copo, era comissário Luiz, o Luiz Fernando, que trazia e eu. Eu lembro do comissário Luiz. Então, assim, é muito mais profundo ali, porque literalmente é minha segunda casa. É minha segunda casa. E assim, eu fico, que me dá assim, uma certa felicidade, não busca, não é buscar admiração, mas você olha pro cara e fala assim, pô, aquele policial, ele é foda. Você tá entendendo? Ali é diferente, sabe? Sim. Você não é, a sociedade, por muitas vezes, me odeia. Muitos eu nem também não ligo. Eu me importo com a opinião das pessoas que são importantes para mim. Tanto das opiniões, por que eu vou me importar? Né? Eu não sou melhor, não faço nada diferente, pelo contrário, tenho até mais dificuldade, porque você bem sabe, eu machuquei o joelho há uns anos atrás, rompi os ligamentos, e tenho dificuldade hoje em dia. Mas eu nunca vou chegar e falar, não vou fazer isso, eu não vou tentar ajudar uma pessoa, ou tentar, sabe? Então, assim, polícia, você tá mais ali pelos amigos, pelos colegas, sabe? Você é diferente, eu talvez não consiga me expressar, né? Mas eu tô feliz aonde eu tô, assim, a maneira como minha família me vê, a minha família, as pessoas, eu acho que talvez ao final de tudo para mim eu quero ver o meu legado. Não se trata se eu vou ficar rico, famoso ou pessoa, não, mas é o legado das pessoas que se importam comigo. O que eu acho muito louvável da tua personalidade, não só enquanto policial, que eu entendo que a condição profissional ela é uma mera extensão da condição pessoal. Primeiro você é homem e depois você é um bom profissional. Isso. Né? Eu acho que são situações indissociáveis. É porque tu és a mesma pessoa independente daquele cidadão que está precisando do teu serviço. Tu trata bem o cara que é da classe social mais baixa, até o cara que é um empresário bem-sucedido. Graças ao bom. E o teu trânsito também com a força policial militar, ele sempre foi muito positivo e sempre muito agradável. Tu és aquela pessoa que transmite confiança, tu inspira os outros. E eu já ouvi, inclusive, de gente lá em Lajeado, eu conheço muita, principalmente jovens, que dizem, olha, Jefferson, aquele cara ali é uma inspiração para mim. Eu quero entrar pra polícia porque eu já vi aquele cara atuando. E aquele cara era você, entendeu? Então perceba o peso disso. Não é sobre dinheiro. Não é sobre a tua remuneração. É sobre a maneira como as pessoas de bem te percebem. É sobre valor. Né? E isso eu acho que é o que tem de mais importante. Porque o policial, que eu lamento muito quando vejo situações feitas, esse cara vai pra reserva, ele se aposenta. E os companheiros que ficaram no serviço ativo evitam visitá-lo, evitam cumprimentá-lo, porque ele não deixou um legado de honra. E eu sei que isso não vai acontecer contigo, por isso que tu tá aqui, para impactar ainda mais pessoas, entendeu? Mas assim, pô, você sabe, você é exemplo para mim lá, como policial, aprendi muito com você sabe disso. Agradeço, irmão. Devo inclusive minha vida, porque por muitas vezes vocês é que tomava a frente ali, e a gente sabe que aquela época que a gente pegou ali era pesada. Sim. Pô, todo mês era 2, 3 vezes que eu tô trocando tiro. Isso não é normal, pô. Sim. É uma coisa. Uma cidadezinha do interior pernambucano. Então, assim, eu me sinto grato. Eu acho que no final ainda é sobre o legado, sabe? É o que você deixa. É como eu lhe disse aqui, as pessoas que amam você, como elas lhe veem. Como assim? Sim. Minha mãe tá lá em Maceió. Quando ela vê uma fotinha assim, eita, meu filho! Como que é o nome dela? Dona Tereza. Dona Tereza, um abraço pra senhora, tá, Dona Tereza? E parabéns pelo filho que a senhora colocou no mundo. Minha mãe, minha baixinha, tá lá. Mais braba do que eu. Minha Nossa Senhora. Deixa eu ver alguma coisa. Se ela fosse polícia, os bandidos estavam lascados. Né? Bruta. 1,5 metro de puro ódio. A bicha é braba. É a única pessoa que me bota medo. Muito medo, viu?
Bicho pela lá até hoje, pô. Dá até uma tremedeira, pô. Se ela falou, você fez o quê, meu filho? Eu falei, ô mãe, a voz embarga, o negócio, né? Não dá um negócio na barriga. Ali Dona Tereza é brava, é brava. Ali é o meu porto seguro. Pra você, ela é uma autoridade, não é uma amiga, né? Nossa senhora, oxe, mas assim, é porque a criação mais antiga, né? Sim. Aquela coisa mais. A criação mais antiga correta, porque eu acho que a criação antiga é a correta. Era. Eu defendo isso ainda. Eu não sei, né? Porque as doutrinas das novas gerações, elas têm deixado. Não sei se as pessoas são mais vazias, né? Mais vazias. Você vê, a pessoa ela se importa mais, ela encara, às vezes, seguidores como amigos, como coisa, não? Entendeu? E assim, como é que a pessoa me vê, te vê? Eu não me importo, cara. Tu acha que eu me importo se o cara me vê com um caba gordinho, negro, esquisito, não, eu sou o que sou o que sou, não vou mudar. Agora, eu sigo preceito. Eu tenho, como frases de efeito, né? Calma, bota. Essa daí. Eu vou até botar, porque eu não sei se essa frase é minha. Não sabe se é tua. Porque essa frase. Que cachaça foi essa, rapaz? Não, sempre tem que ter, né? Tem que ter um negocinho, tem que ter um negocinho. Então, assim, eu realmente não sei se ela é minha. Eu pesquisei e não achei. Então é sua. Então eu boto que ela é minha. É sua. Atente-se aí, viu? Quem quiser depois você fala uma frase dessa, aí tá uma mulher, um cara com uma frase no cox, né? Eu vou me sentir tá lá o negócio, tá lá a minha frase, né? Mas ela é poderosa, né? Chega lá, opa, Pedro, só mostra o cox, eu vou estar desmoralizado. Mas é porque eu boto como preceito, é bom pro cara bater. Eu falei essa frase até pro meu filho. Eu lembro até hoje, num jogo de poker, eu acho. Tava meio bicado, né? Normal. Mas naquela coisa, os cabas falando um negócio porque deu um negócio errado, eu devolvi o dinheiro. Aí o cara, mas por que você devolveu? Eu fiz. O certo, ele é inegociável. Apesar de uma coisa de brincadeira. E eu falei uma coisa mas assim, depois, o poder, que depois eu falei pra minha mulher, eu fiz, pô, falei, o certo, ele é inegociável. Meu filho fala essa frase, os amigos. Minha filha tem no caderno dela, o certo é inegociável. Tá na faculdade de Direito. E eu fiquei, caramba, é uma besteira que você fala ali, mas se você atingir a pessoa certa, poderoso, pô. É uma besteira, mas é poderoso. É uma frase simples, que se você botar o preceito, que se você não negocia o que é certo, a sua vida de alguma forma vai dar certo. A gente já sabe que quantas perseguições a gente já seguiu aqui e a gente tá... Sim. Nós estamos aqui. Sim. Porque você estando certo, olha, eu falo pra todo mundo, pra todo colega de profissão, novinho, antigo, faça o certo. As consequências que é certo, elas não vão existir para você, porque o certo, ele não tem negócio. Como é que eu vou negociar? Isso aqui é A. Não adianta eu chegar e falar que isso aqui é vinho. Ele é o que é. Como se eu furtar, errado. É certo. Você pode ter entendimentos de debater aqui, mas o cara tava passando fome, tudo. Ok. Que não existiu. Você pode ainda tentar estudar uma maneira de fazer um motivo daquilo. Que eu acho que ninguém né? Tu sabe, eu não sei o dia de amanhã. Mas eu gosto de seguir essa. Acabei gostando dessa frase, eu sigo ela hoje em dia. Se eu tiver certo, não adianta, pode vir um trem querer me derrubar. Eu concordo absolutamente contigo. Hoje em dia, nós estamos na sociedade que celebra a mediocridade, celebra a precariedade moral. O indivíduo não precisa fazer absolutamente nada para fazer jus ao Bolsa Família. Exato. Eu não sou contra política de transferência de renda. Sempre disse isso aqui. Eu acho que política de transferência de renda ela é necessária. Porém,
ela tem que ter um termo, um momento de acabar na vida daquela pessoa. E se Vai- transferir da outra. Isso, exatamente, para promover a mesma mudança. O indivíduo ele tem que mudar ali o status quo, né? Ele tem que mudar a maneira como ele se percebe perante o mundo, ele tem que produzir riqueza. E aí, quando ele aprende a pescar, transfere-se essa bolsa para um outro, para que ele também aprenda a pescar. E assim a nossa sociedade prospera, mas da maneira como está. É o indivíduo preso por furto, conduzido à delegacia. Por que você furtou? Eu furtei porque os meus pais são pobres, porque eu venho de uma família humilde, porque eu não tenho outra alternativa. Aí você observa um indivíduo que tem uma família até mais pobre, um indivíduo que teve um acidente físico, um acidente ficou com comprometimento físico ali, faltando uma perna, e o cara tá ali no semáforo vendendo água, fazendo dinheiro, sorridente, alegre, contente e inspirando outras pessoas. Então não é sobre as circunstâncias alheias, é sobre aquilo que está dentro de si, a natureza delituosa. Meio que estacionou, parece que as pessoas se conformaram com, eu não sei se a palavra seria mediocridade, mas é tipo assim, o que eu vou passar disso? Ou tipo, por que eu vou batalhar para ter 3.000 reais se eu tenho 1.000 Sim, sem fazer nada. sem fazer nada? É sempre isso. Pô, mas pô, você não quer ganhar 3.500 aqui não? Não, eu acho melhor eu ficar com o meu 1.000. Eu não sei em que parte da nossa história enterrou tanto pra gente chegar nisso. Porque eu olho a história do meu pai e isso seria inconcebível para aquela geração dele, sabe? A geração dele pega, como é que é? 3.000? Peraí, 3.000. Ele trabalharia dobrado para ganhar 6, sabe? Aí com os 3 ele tava pagando um apartamento, uma casa, um terreno. Sim, Era a cabeça deles, daquela geração. Né? A gente discute muito geração com o pessoal. Você pega aí aquele pessoal da Segunda Guerra, cara. Os caras iam pro fronte de batalha fingindo a idade, pô. O cara tinha 16, 17 anos em guerra, pô. sim. Hoje em dia, quem iria? Não que o cara de 17 anos, mas do jeito que tá o mundo. Então vamos lá. Se tivesse alguma coisa aqui, quantos vão defender? Vai ficar os dois otários aqui pra ir lá, Sim. trocar tiro, enquanto não tem, não sei que fazem terror tanto. A gente tem uma geração que os homens não conseguem proteger sua esposa, sua prole, que os homens se fragilizaram ao ponto de achar que usar cropped é algo normal. Existe uma grande diferença entre comum e normal. Eu nem acho que é comum, nem acho que é normal. Um homem de verdade, homem de verdade, não adota determinados comportamentos, não segue a manada, não segue moda. Ele é o que é, e ponto final. E eu fico aqui pensando, você vê que a minha cabeça ela é meio complicada. Já pensou eu de cropped, que coisa ridícula. Ia ficar Ia ficar um pouco, pelo ia ficar um pouco, né? E assim, ia ficar um negócio meio bizarro. não, mas aí a gente fala brincando assim, mas não, tipo, sim, eu não sei, não tenho medo de falar das coisas, mas assim, você vê que hoje o que se discute da masculinidade, ela vai estar sempre tóxica. A masculinidade que define o homem, eu até falo com a minha esposa, um beijo pra minha esposa, a Nai, maravilhosa. Graças ao bom Deus, mulheres bonitas gostam de homens feios. Nossa. O que eu vou dizer, viu? Bicha é bonita e eu penso uns coisas aí. Não tem dúvida. Por exemplo, se acontecer o cara partir pra cima da mulher, ele vai ter que me enfrentar. E não é um. Podem vir 10, vão conseguir me derrubar, mas pra me derrubar vão ter que passar. E hoje, isso é visto com maus olhos. Tentam fazer com que seja visto com maus olhos. Cara que é protetor. Cara, a minha função é essa. Sim. Minha função é essa. Eu nasci para ser homem. E não é
ser homem não é isso que me faz homem. Porque eu já vi mulheres que têm mais atitude do que muitos homens. Eu tenho um amigo que ele é gay, meus grandes amigos, velho, ele é mais homem que 1 milhão que eu já conheci, cara. Tem o filho do irmão. Então, assim, não é a sexualidade que define, mas as atitudes que os caras têm, velho. Porque você pega aí o cara, pô, aquela coisa, tem aquelas pegadinhas, velho. Vê o cara, palhaço com uma faca, velho, o cara empurrou a mulher, pô. Sim. Ele empurrou a mulher e correu. Fez da mulher escudo. Isso aí, tá entendendo? Sim. É inaceitável. Eu tenho a minha filha hoje tem 20 anos. Velho, eu tenho o namorado dela, um menino maravilhoso, Vinícius. Mas se a pessoa fala um negócio desse, ele vai ter que correr pro resto da vida até o Alasca. Porque se eu entrar ele tá lascado. Eu sempre entendi que esse é o papel do homem. Os preceitos que meu pai passou, que minha mãe passou, me fizeram que eu sou, com erros e acertos. Mas tem hora que você vê o cara, é aquela coisa, as palavras ferem e não sei o quê, e que você vai querer discutir se você é a toxicidade do que você tá fazendo, porque se eu abrir a porta pra uma mulher hoje em dia, dependendo da mulher que eu fizer isso, Ela pode se sentir ofendida. vai se sentir ofendida. Depender da mulher, sim. Vai se sentir ofendida? Isso é loucura. Cara, voltando para essa questão que você falou sobre orientação sexual, eu também defendo isso e inclusive, tenho vivência para isso, né? Conheço pessoas, amigos, inclusive, amigos que são convictamente ateus, um amigo especificamente, mas eu brinco com ele que ele vai conseguir a salvação porque em comportamentos ele é extremamente cristão, mais cristão que algumas, inclusive, que estão na igreja todos os domingos. Eu não vou falar o nome dele porque eu não conversei, não perguntei se tinha autorização para isso, mas enfim, ele sabe de quem tô falando. E também conheço, tem uma pessoa muito próxima a mim que é homossexual e é um cara extremamente homem, um macho, em relação às atitudes, aos comportamentos. Um cara que suporta ali o fardo de uma família inteira e ele trabalha de noite para manter aquilo dali, um cara extremamente correto, enfim. Mas o que a gente tá discutindo aqui é essa coisa do homem delegar, e muitas vezes, inclusive, até a mulher, esse dever da proteção, do provimento, da promoção, né? E é isso que a gente está discutindo. O que me preocupa é eu ter uma menina de 5 anos, qual é o tipo de homem que essa menina vai encontrar daqui a 10 anos, quando ela tiver com 15 anos de idade? Será um homem de fato ou será um pseudo-homem? Então, o que eu observo também dentro da nossa profissão é nós empunhamos armas de fogo, nós trajamos coletes à prova de bala, nós expomos a nossa vida ao risco extremo, e na maioria das vezes em nome de vidas que a gente sequer conhece. Então, para entrar na nossa instituição, no nosso sacerdócio, é necessário um mínimo de vocação. É a vocação sempre. Sempre. É porque assim, a gente passa por muita coisa. Se você me permitir. Claro, fique à vontade. Uma das coisas que vai acontecer com os novinhos, mas eu lembro de uma ocorrência aqui em Garanhuns. Tava no plantão de Garanhuns, cheguei primeiro porque eu vinha de Maceió, o plantão ainda ia começar. E chega lá uma senhora com uma criança de colo, uma menininha na outra mão, essa mulher com o olho fechado, todo ensanguentado, nariz sangrando. Aí a menina tava machucada no joelho, porque eu acho que tentou entrar na briga da mãe com o pai. Como são as coisas? Aí minha Nossa Senhora, não, meu marido e tal, não sei o que, papapá, foi ele, eu fiz, pô, não tinha ninguém, só tinha eu, se eu não me engano era Bruno, tava lá no dia, não me lembro agora quem era. Aí mas era o que, é bem aqui, bem próximo da delegacia regional, eu fiz, achei, ó. Aí eu fiz, seu marido tem arma em casa? Não tem, não sei o que, não tem. Aí eu fiz, oxi, vou lá, né? Vamos lá, tá nós dois, vamos pegar esse bicho lá, porque a gente já traz, porque por muitas vezes o cara vai até de boa, né? Isso. Verbalização ali, o cara meio que vê 2 homens,
Aí tinha uma escadinha assim, e aí, opa, bora, polícia! Arma na mão, meu irmão. Tu lembra daquele filme, A Espera de um Milagre? Saiu aquele cara da... Meu irmão, o cara era enorme, velho. Eu não considerava um sujeito grandinho. Velho, o cara com uma barriga desse tamanho, pô. Não tinha pescoço, aquele cara sem pescoço mesmo, pô. É cabeça, pô, assim, eu falei, minha Nossa Senhora, eu olhei assim, dá braço desse tamanho. Bruno olhou pra mim, Bruno pequenininho, eu fiz, Bruno, e aí, velho? Eu falei, agora é escura. Aí eu fiz, ó, irmão, vai me dar pra pegar assim, cacete tá de boa. Se isso aí e tal, você tem que até por, não se apaixone pela ocorrência. Sim, sim. Às vezes não é nem sempre o embate a melhor solução, você tentar levar na conversa, você vai gradualmente, né, avançando e o caba... Só que aquela coisa, tic-tac nunca foi bom na minha cabeça. Aí o cara fala aquela frase que é que mata. Não tem homem que me tire daqui. Aí eu, minha Nossa Senhora. Isso já a população vendo, eu falei, não vou ficar desmoralizado, né? Todo mundo ouviu. Aí eu falei, não, agora tu vai. Tu vai. Aí eu cheguei pra Bruno, peguei, tirei a minha arma. Ele vai sem camisa, né? Com aquele short de futebol. Com faca nem nada, ele é gordo. Então ele não vai dar pra correr, não vou perder pra ele na carreira, né? E era muita desmoralização, pô. Então, correndo mais gordo que eu, ele correndo. E eu tentando correr atrás dele. Aí eu fiz, olha, é o seguinte, eu vou puxar esse bicho, vou levar ele. Agora, se por alguma coisa esse bicho me nocautear, pelo amor de Deus, atire nele, senão vai morrer nós dois. Não, vamos lá. Eu fui chegando perto, meu amigo, quando eu peguei na mão desse homem me largou uma bufetada. Mas numa força, só deu tempo de botar o braço, defender a pancada, e agarrei na perna dele, parecia um tronco de madeira. Aí aquele negócio, tentei derrubar, o gordo cai em cima de mim, pô. Aí eu saí embolando e consegui cair por cima. Desci logo a beirada também pra ver se um homem gigante. Meu irmão, esse bicho ainda conseguiu, fiquei um tempo lá, desmaiou. Aí eu falei, pronto, agora dá. Minha calça rasgada, eu sangrando. Aí eu peguei e botei a algema. O homem era tão grande que a algema não fechava atrás, no braço dele. não prendia atrás. Eu, Bruno, pelo amor de Deus, pega a outra, corre. Lá eu vou pegar a outra, pegamos 2 algemas, pegamos esse cara. Eu, um corte aqui, perto do supercílio, um na boca. Eu só tinha levado uma calça para trabalhar, rasgada no meio, desmoralizante. A cueca não era das melhores. Outra coisa, se vão para trabalhar, levem cuecas boas. Não foi a primeira vez e eu aprendi isso na polícia. Levem boas cuecas. Pode ser de tudo. Rasgado, chego com esse cara. Aí, jovem, ele, pô, consegui, né? A mulher, quando vê o cara, parte pra cima de mim. Partiu pra cima de mim porque falou que era pra eu ter dado só um susto nele e que ele não queria ir preso. E falou na minha cara, ainda bem, bom Deus que tinha outras pessoas lá na hora, que ela ia falar que quem tinha feito aquilo nela seria eu. Inverteu. Olha, eu vou dizer, o cara tem que ter um autocontrole pra não fazer merda. Porque deu vontade de chegar na hora, tirar as algemas do cara e falar, pode dar nela aqui. Você não vai fazer, obviamente. Mas assim, e na época, não era condicionado, eu dependia da representação da vítima. E essa mulher não quis representar e brigou lá. Olha, foi uma coisa até o bom senso ainda do delegado conversando, chamou testemunhas, porque é um risco de soltar o cara e o cara e ele matou ela depois. Né? E aí você entende que o melhor que você possa fazer o serviço, que você sai da sua casa para proteger a pessoa, porque a gente nunca saiu da nossa casa, tu tomou um café da manhã com aquele intuito, pô, hoje eu acho que eu vou brigar com 2. Não, o que a gente quer é paz, tranquilidade, resolver as coisas e voltar para nossa casa. Exato. Aí você recebe uma dessa, que é normal. Nesse dia eu aprendi. Primeiro, que eu devia ter ido com apoio maior. Podia ter sido uma coisa mais grave.
Eu aprendi que eu não devo também me apaixonar por ocorrências, me sensibilizar tanto. Infelizmente, você tem que ser mais técnico do que emocional. Até para você discernir das coisas, né? Sim, sim. Então, naquela época, eu era muito apaixonado. Ali, eu novinho de polícia, mas, né, aquela coisa, quase me lasquei. Tive que comprar no outro dia, passei um plantão todinho com a calça rasgada. Ninguém tinha do meu tamanho. Machucado, o rosto Acho, com 2 cortes. mas paciência, né? E a mulher se rebelou contra você. Isso. E isso, para quem não acredita, se você pegar aí, você vai pegar depoimento do coisa que da hora as coisas se invertem. Porque, não sei se vocês já chegaram para você e falaram assim, eu só quero que você dê um susto nele. Já praticamente todos os serviços acontece isso. Toda coisa. Teve uma aqui há pouco tempo agora. Chegou lá, eu preciso sair. Não, não quero. Você quer o quê, minha senhora? Não, porque meu marido bebe, não sei o que, ele fica agressivo. Mas ele bate na senhora? Não sei o que. Eu quero que você dê um susto nele. Aí eu peguei só um minuto, aí peguei o lençol do permanente lá e saí pela dele. Lençol. Essa mulher saiu revoltada. Mas é porque as pessoas entendem que. É porque assim, você não deixa de ser policial o tempo todo. Então, assim, parece que tudo que acontecer, caiu um meteoro, chama a polícia. A militar, então, Isso. militar, o cara tem que ser médico, engenheiro, né? Psiquiatra, exorcista. E assim, todo problema, mesmo que não seja da polícia, sobra pra polícia. Exato. Sobra pra polícia. Cara, o curioso é que em relação à violência doméstica, que é o crime mais comum nesses últimos tempos, saiu até uma matéria recente do Diário de Pernambuco que classificou Garanhuns como a segunda cidade mais violenta no que diz respeito à Lei Maria da Penha, né? Violência contra a mulher. É que, de fato, existe, eu não diria que uma postura de anuência. Não é que a mulher permita a agressão, mas em razão de circunstâncias alheias à vontade dela, dependência financeira, Sim. filhos, dependência emocional, elas acabam se sujeitando, digamos assim, a esses relacionamentos abusivos. Houve um avanço recente, se não me engano, o número da lei é 14.994, que aí retira essa possibilidade, né, da mulher fazer Representação. isso. Agora tornou-se pública incondicionada a representação. Isso foi um grande avanço. E melhorou muito nosso serviço também. Porque antes, eu lembro de inúmeras ocorrências que nós íamos conduzir, chegava na delegacia, todo aquele trabalho, a mulher, não quero, eu não quero vê-lo preso. E aí você, poxa, Depois de todo aquele trabalho, tempo legal, perdido aqui, né? Você cai, se quebra ali, se machuca. Madrugada na delegacia e a mulher desistiu da representação. E foi uma modificação que, de certa forma, ajudou muito, não só as mulheres, mas os policiais. Sim, De principalmente. certa forma, blindou. A gente consegue blindar, porque já foi cansado, ver. E aí você pega, faz tudo, mas quando chega aquele momento que não tem tanto clamor, aquele negócio, basta que um parente chegue, mas tu vai fazer isso mesmo com ele? Aí a mulher, olha, eu não quero não, ele não me bateu não. É o pai dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Ele é uma pessoa boa, mas o problema é só quando ele bebe. Mas ele bebe quando? Não, dele sexta, sábado e domingo. Então ele é uma boa pessoa de segunda a quinta, né? Sexta, sábado e domingo, o capeta toma conta dele. Verdade. Aí tem que ir a polícia pra resolver. O exorcista, né? Policial exorcista, tirar aquele capeta. Mas o exorcismo agora, graças a Deus, ao bom Deus, ele agora parou, agora ele é uma coisa, né, mais... Assim, eu lembrei de uma situação que fomos acionados, polícia militar, na maioria das vezes, trabalha 2 homens, uma ocorrência de violência doméstica na zona rural de uma determinada cidade, eu não vou falar porque fica fácil identificar. E aí, chegando lá, a informação de que era uma senhora de uma idade já avançada, o cara era bem mais jovem, ele foi, enfim, tinha uma passagem pelo sistema prisional, era um cara jovem que se percebeu ali uma carência da senhora, ela adotou ele, e ele quebrou tudo. Funcionava um estabelecimento lá, quebrou TV, quebrou som. E aí tinha quebrado ela também. Quando nós chegamos, ele quis quebrar o policiamento também. Aí, resultado,
legítima defesa, uso proporcional da força. Meu amigo, foi um cacete, um pau. Esse cara chegou bem machucado no Os hospital olhos brilhavam, né? pra fazer o traumatológico. E quando chegou lá, e a senhora disse: queria ter visto ele assim. Meu Deus, não precisava disso tudo. Mas felizmente nós conseguimos fazer o procedimento. Mas perceba a gravidade, o contexto. O cara machucado, apresentado na audiência de custódia, disse que foi agredido. A palavra dele. E aí aberto o procedimento para apurar as agressões. Porém, no próprio laudo traumatológico haviam ali as informações de que ele sofreu lesões em razão da conduta agressiva. Mas perceba o imbróglio que o policial precisa entrar, se envolver, para salvaguardar a vida de uma pessoa. Para fazer o certo. Para fazer o certo, porque o certo é Inegociável. inegociável. Então, realmente, a profissão ela demanda muito esforço. Muito. Isso, se você pegar, é um dos principais fatores de desmotivar os policiais. Sim. Claro, você tem fatores que são salário, você tem valorização, uma série, mas conduta temerária, que é sempre assim, o cara, você tem ali, eu sei, não vou falar nome, mas eu sei policial que viu crime acontecendo, que ele poderia intervir, mas ele olhou e fez: se eu fizer, bronca vai ser minha. Porque a maneira de intervenção no assalto onde um cara tá armado é você reagir tirando nele. Obra nele. Isso. Mas o cara ponderou e falou: não. O assalto aconteceu, levaram bem uma mulher, ele voltou pra casa dele, tá bem até hoje. Não é problema meu. Não é problema meu. E isso é horrível, porque você é um momento, você não deixa, eu não tiro a roupa quando eu chego dentro de casa e deixo de ser policial. Né? Você age porque é o que tá dentro de você, você é o que é. É o que é. Claro, você tem que saber analisar que é o ambiente para você reagir. Mas muitos policiais, os caras já não falam: não vou nada, que eu vou fazer isso? Olha, tem uma ocorrer. Pronto, uma das coisas, para mim, a pior ocorrência que você pode ter: perturbação do sossego. Sim. É um caos, velho. Eu lembro que eu tinha até um ataque cardíaco, né? Ali, porque é uma série de pessoas, todas embriagadas, com som alto, aonde sempre tem um, que é o cara que quer desafiar. Sempre tem um folgado. E aquilo pode virar uma bola de neve, né? Uma bola de neve de a galera partir até o momento que você vai ter que usar a letalidade. Se você me permitir, uma das coisas que me deixa muito preocupado na polícia em si é a incapacidade de não é abordagem, mas de ter mecanismo como artes marciais, alguma coisa para o cara conter uma agressão ou poder conter o cara. Se a gente vê hoje em dia o celular, a velocidade com que passa vídeo, aquela coisa, me dá uma agonia, cara, quando eu vejo assim, três policiais tentando conter um, e eles não conseguem, porque você nota que não é só a falta de habilidade, é um medo. Sim. É um medo porque tem sempre alguém gravando, e é um medo de derrubar o cabo de cabeça, ele bater a cabeça e pronto, machucar. Você nota que os caras estão ali, não só na falta de técnica, não é a técnica de defesa pessoal ou de mobilização. É medo. É medo de machucar o cara. Pô, aí o cara tá botando a vida dele em risco. Isso é um policial bagaço da porra, bicho. O cara desse não pode estar na rua. Tem que estar sentadinho no birô, no administrativo. Ele tá botando a vida dele em risco. Tá botando a vida cabe em risco. Exatamente. E outra coisa, essa coisa de se agarrar com pilantra, bicho. Eu sou completamente contra isso. Olha, é o seguinte, o cara é lutador de arte marcial. Ele não precisa de arma, ele é a arma. Espera ele chegar perto de mim, eu vou tacar ele ficha, eu não quero nem saber. Eu não vou atirar pra matar o cara, mas vou imobilizar ele do meu jeito, depois eu resolvo. Exato, mas você nota que A maioria é um temor hoje em dia, pô. Sim. Porque assim,
Aliás, a maioria não, a maioria é muita gente. Muita gente, mas uma parte. Isso, uma parte. Porque, a gente vai entrando numa seara, entrando na outra, porque assim, esses milésimos de segundo que você tem pra pensar o que você tem que fazer, é o linear da vida e morte às vezes. Exatamente, exatamente. Eu não vou atirar no cara porque ele tá com faca. Não, aviso a todos, se puxar uma faca pra mim, vai tomar nos peitos. E eu não tenho esse negócio de atirar na perna não, porque eu não acerto perna. Então eu só acerto em lugar onde tem mais massa, nem adianta. Porque todo combate de faca, o cara tá correndo pra sua coisa, você tá sempre de costas, correndo. O resultado é queda. Quem tá de costas sempre vai cair. Aí tá lá o cara com uma faca, dependendo do armamento, o cara ainda demora, olha, vou dizer, 5, 10 segundos é muito tempo. É muito tempo um cara com faca. Então o cara fica, pô, não vou atirar, porque se eu atirar, eu vou ser expulso, eu vou... Morreu. E outra coisa, ainda que é feito por um disparo, tem aquela mística do stopping power, o poder de parada. Tem diversos estudos que comprovam que o cara, mesmo baleado, dependendo do local onde o tiro acertou, o disparo acertou, ele vai continuar agindo. Parar um homem do teu tamanho. Isso é sério, vamos... Sim, sim. Pô, tu acha que... despejar ali, porque infelizmente... Mas eu vou... Pô, quem escolhe é sempre o cliente. Exato. Sabe disso. Quem me conhece, eu sou um policial extremamente gentil. Apesar de ter essa cara de coisa, eu sou um cara absurdamente educado. Até em abordagem eu sou muito educado. E durante muito tempo, eu aprendi uma coisa. Que as pessoas encaravam a minha educação como uma fraqueza. O fato de você ser educado, tratando com extrema educação, era uma fraqueza pro cara aumentar ali naquela coisa. Então, assim, eu não tenho problema. Se aquela coisa for abordar, tô dominando seu braço. Se você quer tirar o braço, consequência disso é seu braço vai quebrar. Sua força, uma força de um braço contra duas minhas. Eu não vou ficar fazendo força para que você algeme. Quando eu pego, se o cara não me dá trabalho, a gente já pega muito, ó, eu vou para trás, algemou, tranquilo. Tem uns que você não precisa literalmente algemar, mas normalmente, sob efeito de droga, embriagado, ou que você olhe e vê que o cara é um perigo, pô, você é um sujeito grande. É um sujeito que, pô, facilmente domina uma pessoa menor. Aí você vai deixar, olha, porque o STF não permite que, meu amigo... Que a súmula 11 do STF diz que o uso de algemas... Não me fala dessa não. Algeme, companheiro, algeme. Justifique no boletim de ocorrência. Não existe, é melhor ser punido do que ser morto. A gente tem, assim, as pessoas, infelizmente, os policiais que tombam, e servem também de exemplo. Sim, é pedagógico. Serve de exemplo, pô. E assim, e aí você vai fazer o mesmo erro que aquele colega ali cometeu, vá pelo excesso de zelo. Até mesmo o cara que tá sendo algemado. Bom. Sim. E se ele não tem algemado, ele vai tentar pegar minha arma, ele vai tomar tiro. De uma maneira ou de outra. Então assim, eu tô salvando a vida dele também. Mas só que, infelizmente, pô, as diretrizes que são impostas, porque muda. Hoje, lembra aquela época que ninguém sabia se o ovo era saudável ou não? Sim, o colesterol. 5 anos o ovo era... Sim. Aí você... Pô, ovo pra cacete. E 3 meses falou, o ovo é ruim, o cara morri. Que eu comia todo dia uma bandeja, o cara para de comer ovo. Aí daqui a pouco muda de novo. É o que acontece. Mas porque os verdadeiros especialistas de segurança... Pô, quando eu vejo alguns que falam, meu Deus do céu, vai dar medo. Então, e tem gente que come essa bala, botando a vida em risco. Eu não vou botar minha vida em risco. Então, se o medo for punição, meu irmão, tô aí, mas eu pretendo ver meu filho, minha filha se casando, meus netos, eu quero tudo isso. Não ajo na ilegalidade. Não ajo. Mas não boto a minha vida em risco. Porque o certo é inegociável. É inegociável. Eu tenho observado o comportamento de alguns companheiros, colegas de profissão,
comportamento absolutamente preventivo, digamos assim, no sentido de eu irei para a ocorrência, mas eu não estou disposto a experienciá-la até o fim. E aprendi algo com um ancião, senhor de idade já avançada, e faleceu, inclusive, chamado Pedro Elídio, que ele dizia o seguinte, que se você não quer abrir a porta, não pegue na maçaneta. Porque se você pegar na maçaneta e abrir a porta, suporte o que você vai encontrar lá dentro. E isso pra mim faz total sentido. Cara, não compre o ingresso pro circo errado. Você quer entrar pra polícia, entre sabendo que aqui O que vai acontecer? você pode morrer. Inclusive, Vai acontecer. Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que o policial militar em serviço ostensivo ele tem 4 vezes mais chances de morrer quando não exerce esse serviço do que um trabalhador comum. E ele faz uma extensão interpretativa para esse dado em alguns estados em que o policial é obrigado a trabalhar em escalas extraordinárias, que ele trabalha por 2 ou 3 policiais, então multiplicam-se as chances dele morrer durante o serviço. Então perceba a gravidade disso. E aí de repente o indivíduo entra para força policial e quer fazer o melhor do mais ou menos, quer fazer o meia boca, não quer se indispor com ninguém. E a educação tem que ser sim a regra, mas quando a guerra se apresentar diante de nós precisamos estar prontos para a guerrilha. Bom, nossa, vou parecer aquele cara de frase de efeito, né? Tem aquele negócio que é melhor ser um guerreiro em tempos de paz do que um jardineiro em tempo de guerra. Genial. Você tá ali pra tudo. Me lembrou agora aqui, acho que eu até tô sobre desse. A gente teve uma situação chegou pra gente uma notícia que os cabas. Era até um grupo que a gente tava atrás, numa área ali entre Calçado e Lajedos. Lembro dessa ocorrência. E eles estavam lá na casa, aquele negócio. Naquele dia só tava eu e mais 2 policiais, que era Rodolfo e Éder, meu irmãozinho, né? E a gente se deslocou pro local, pensou, eram 2 caras, falei, porra, beleza. Quando a gente chegou na casa, meu velho, o primeiro que tava saindo pelo telhado largou logo um tiro na gente. Éder respondeu, foi pro negócio e tinha outro na casa. E aquela coisa, às vezes o cara entra naquela visão de túnel, o cara tá correndo, não, eu gritei Éder, não, tal, mas ele, naquela coisa, o espírito do guerreiro tocando tiro com o cara, e foi um negócio. Um dentro da casa, eu continuei abordando, lá dentro, lado ainda. Eu, bora, sai, o caba, nada, até que eu consegui entrar e pegar o cara. Eu escutando os tiros, onde eu peguei, trouxe o cara. Aí quando eu saí da casa, que eu tava lá no negócio, tava lá, droga, negócio, a gente chegou, e aí, cadê o. Eu cheguei pra uma mulher moradora. Cadê o cara? Tem um baleado lá em cima. Na minha cabeça, pô, ele baleou o cara. Beleza, né? Vamos fazer o socorro. Aí quando eu chego lá, quem tá baleado, o meu companheiro Éder. Foi atingido na perna. Sangrando muito. Porra, velho. Aí. Acordado, tava consciente, perna quebrou, né? Perna quebrou e acabou tendo uma fratura exposta. E eu sempre falo essa passagem porque, assim, naquela época, nenhum de nós tínhamos um torniquete. Nenhum. o básico dos primeiros socorros. Não tinha nada, nada. Mal tinha um colete, né? Você tinha um colete e tal, mas não achava que a gente acha que não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer. Por que eu vou ter? Por que eu vou ter treinamento de primeiro socorro? Por que eu preciso treinar isso? Por que eu preciso treinar luta se eu não vou me atracar com ninguém? Por que eu preciso treinar um pouco de abordagem? Por que eu preciso conhecer minha arma a fundo? Montar, ficar em casa, sacar, tá de que lado? Porque, só pra voltar aqui, o cara hoje usa a arma na frente, depois ela usa do lado, depois, quando ele tem uma situação que ele precisa sacar, ele não sabe onde tá a arma dele. Sim. Não tinha o torniquete. Nossa, horrível, que ele sangrava muito, 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 muito. E você fica naquela coisa, eu fiz, não, peraí, tinha a camisa do vagabundo que conseguiu fugir, caiu. Outra besteira que muita gente julga, canivete. Um canivetinho. Peguei o canivete, cortei umas tiras, fiz o torniquete na coxa, fiz o primeiro nó, botei uma tala de pau, fiz outro nó e torci para estancar. O sangramento parou e
A gente ainda ficou, porque Rodolfo ainda ficava, era uma área de mata, a gente não sabia se o cara tava olhando pra gente lá, Rodolfo não podia nem me ajudar, porque ele tava fazendo a retaguarda. A retaguarda era eu lá, estancando o sangue de Éder, Rodolfo apontando pra arma pra ver se o cara, sei lá, por algum motivo atirasse na gente, ele poder responder, e não tinha uma tala. Aí eu peguei o triângulo da viatura, Peugeot, né, que eram os carros craques da gente, tive que botar com uma tala pra botar a perna dele, e aí foi o pior momento, porque Éder é um sujeito forte, né, Sim, ele é grande. grande, forte, e a perna quebrada não tinha como, que a perna dele furou, eu fiz Éder, vamos ter que botar a tua perna no lugar, pra gente conseguir botar aqui em cima. Aí o bicho, eu vou dizer, viu, se eu for nascer de novo, quero nascer que nem aquele bicho. O bicho, ele fez, eu aguento. Só botei uma tira no canivete, eu botei a tira de camisa, botei na boca dele, eu falei, morde que vai doer. Aí os seguraram ele, o pessoal, o morador, segura o braço dele. Aí eu puxei a perna dele até, então, encaixou, ele desmaiou. A dor, né? Dor, ele Apagou. apagou. Aí eu fiz, já que ele apagou, né? Consegui, amarrei, e a gente veio, arrumamos uma saveiro para deslocar ele pro hospital. O que eu aprendi daquele momento? Que eu era disposto, era bom na coisa, mas nunca fui preparado pior realmente. Nunca tive preparado pior. A gente só vai com a intenção de vencer, que é o certo. Sim. Mas e se não? Quantos tem um material hoje de primeiro socorro na polícia? Hoje em dia eu tenho um kit. Tem pelo menos 3 na delegacia que tem kit médico, de tudo você vai botar lá. Seladores, eu tenho. Para que, se Deus quiser, eu nunca vá usar. Aí a gente vai entrar na seara. Qual seria o custo para o estado de Pernambuco se cada viatura tivesse um kit médico? Puxa, irrisório, insignificante. Um risório. Mas a gente não tem. Aí, mas isso é besteira. Não é. Não é. Um kitzinho médico no porta-luva. Ajudaria quanto? Até mesmo o próprio maloqueiro lá que fosse baleado. Sim. Recebendo Primeiros socorros. Né? Mas assim, a gente não pensa nunca. E se der errado? É o se der certo. Isso mudou minha cabeça. Desde aquele dia, eu meio que sou um psicopata das coisas para comprar. Você pegar, já viu meu colete, é cheio de coisa, porque é tudo que possa acontecer de possibilidades eu tenho. Até ali. Porque a vida, é aquela coisa. O CR se adapta. Vou me adaptando. Agora, coisa curiosa que é a questão da sabedoria, né? Você aprendeu diante de uma situação extrema. Tá? Precisou passar por isso. Passar por isso. O colega passar por isso, passou um tempão se recuperando. E não deveria ser. Não deveria ser. Mas é aquela coisa, e se acontecer? Quantos estão preparados? Quantos da gente realmente estão preparados? Se eu for baleado lá, tem um selador de peito para me ajudar, pelo menos chegar e eu ter uma chance. Cara, por isso que eu admiro tanto as tropas especializadas, o pessoal do CIOSAC, o BEP, o pessoal do BOP também, Cora da Polícia Civil, porque os caras se preparam para todos os cenários, assim, inimagináveis para o policial comum, né? E eles realmente são sobre-humanos, são seres humanos muito acima da média. Eu tive a oportunidade já de conhecer e de operar com algumas e, de fato, são completamente diferentes. E como você falou sobre essa questão, o nosso trabalho de extremo risco seria o mínimo. Primeiro socorro de uma viatura. O custo do cara botar lá para... Não tem custo disso. Mas por muitas vezes você é que tem que buscar. Sim, por fora. O APH, né? Isso é o que me deixa triste às vezes, sabe? Na instituição. Eu até vejo um certo esforço tá mudando o armamento e tal. Mas às vezes as coisas que para quem tá na linha de frente na batalha, que são importantes, elas não são atendidas. Sabe? Você não tem voz. Porque às vezes tem um cara que nunca foi pra rua, ele nunca botou a mão no maloqueiro, porque às vezes ele tá suado, aí tem que ser um... Sim, Mas ele é o cara que vai ditar pra você
Aonde você tá errando. Aonde É, você tá errando. eu lembrei de algo aqui, mas eu não vou nem comentar, porque Ao risco pega não, você tá lascado. não vamos de mãos dadas pro abismo agora. É, Deixa pra depois. Olha, tem alguma ocorrência que te marcou, assim, que é a ocorrência mais difícil pela qual tu passou? eu tenho uma muito tenebrosa, que é a que me deixou com pesadelos durante muito tempo. Você ainda, antes de não tinha ingressado ainda na polícia. Quem tiver interessado, depois procura um nome lá, O Monstro de Lagedo. Foi aquele cara que Esse cara decapitou, foi isso? Foi decapitação ou foi que afogou as crianças? afogou alguma as coisa? crianças, afogou as... Ah, sim. Cara, aquele cara me deixou... Eu era bem novo de polícia. Tava sumindo na época. E até comentei você off aqui que as coisas que mexem muito, muito comigo é criança. Eu tenho ainda... São 16 anos, eu acho que eu nunca vou conseguir me acostumar com violência com criança. A gente foi pra uma cena que era um homicídio, um triplo homicídio. Até então, triplo homicídio. A gente chegou na casa, tinha uma menina, acho que a menina devia ter uns 8 anos. Era cena horrível. Quando entrou lá, porra, a menina lá no sofá, tava morta, estrangulada. A mãe, ele bateu com pedra na cabeça dela, não sei, tava horrível. E aí eu, caramba, você, eu era muito novo de polícia, aquela coisa, já tava, vi a menina de 8 anos, já tava mal, sabe? Aí tá lá, aí os vizinhos, ó, tem mais 2 crianças. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, procura as crianças. Procura. A gente tá lá, aí de repente o comissário faz, alguém olhou no tonel azul. Que coisa, aí ele fez, não. Aí, quando tirou assim, tampou os pezinhos. Aí a reação do cabo, qual é a sua reação? Já puxar, tentar a criança ali, meu irmão. Aquilo ali, durante anos da minha vida, ela me traumatizou numa forma que eu tinha pesadelo com esse. Tinha pesadelo, ele afogou as outras 2 crianças, velho, nos tonéis. E era uma grande chance de eu acabar com a minha vida naquela época, por fim de polícia, porque eu tinha prometido que eu não ia trazer aquele cara vivo. Graças ao bom Deus, não fui eu que peguei. E não tenho problema nenhum em falar isso, porque ali era uma coisa assim. É com. Tem um negócio que eu. Sobre Deus que eu falo com o negócio. Quando eu tive a certeza que Deus existia pra mim, foi quando eu vi que a contraparte dele existe. Sabe? Pra você acreditar em Deus, você tem que acreditar que a contraparte dela, e aquilo ali não é um ato humano, pô, sabe? Aquilo ali transcende Sim. perversidade, a coisa. Aí, resultado, a gente tava lá na ocorrência, começou a chegar repórter, eu comecei a chorar. No meio do local de crime lá, o pessoal filmando, tira o negão. Eu passei, eu acho que 2 horas pra você conseguir parar de chorar. Até hoje eu não lido bem, você vê, eu não... Você tá emocionado. a garganta já dá uma coisa, eu não São lido bem com isso. lágrimas. Isso aí foi muito traumatizante pra mim, muito. As crianças eram filhos dele. A menina era filha dele, as 2 outras crianças era filha de um outro cara, que era o marido dela. Esse cara, ele tinha saído da cadeia fazia pouco tempo e queria ver a filha. A mulher recebeu ele em casa, minha filha. Tudo indica que ele estava estuprando a menina no sofá. A mãe acordou, viu, partiu pra cima dele defender a filha. Ele atacou a mãe, matou a menina. As crianças começaram a chorar. Ele jogou ela no tonel. Esse cara foi preso Esse cara, ele passou, eu lembro que, ou foi morto? rapaz, é porque não, é isso que eu tô dizendo, às vezes não há justiça, ele foi preso. Ele foi preso. Ele foi preso, porque a gente passou numa coisa, lembrava aquele Lázaro, né, o pessoal saía pelo meio do mato, Sim, sim. e eu não entendia nada, assim, sabe, eu tomei tanta picada de marimbondo entrando nas casas, porque o cara era bicho do mato mesmo, entrando, era polícia militar, paisano, tanta gente, mas era tanta gente procurando esse cara, a gente entrava, eu lembro que
Era pra eu ter voltado pra minha... Eu morava em Maceió nessa época, era pra eu ter voltado, eu fiquei lá 4 dias, porque eu não queria... Eu queria achar, graças ao bom Deus, não fui eu que achei. Na minha cabeça eu já tava até falando, não se preocupe, vou ser expulso, eu não me... Eu tava na minha cabeça, eu não me importo. E é essa coisa que você tenta separar o homem policial, que talvez seja o mais difícil de você... E é quase inevitável, porque você... Eu sou o que sou. Por isso que quando eu falo essas coisas, até minha mulher brincou, cuidado com o que você vai falar. Não é questão de cuidado, eu não sou um hipócrita de mentir. Eu não tenho essa... É aquela coisa, o medo de quê? De falar que eu tenho vontade de... Eu tenho a vontade naquela coisa de matar que ele tinha. Não consegui. Né? As pessoas pegaram, os populares pegaram ele. Eu tinha voltado para Maceió. A população pegou ele. Não tocou nesse cara. Chamaram a polícia militar chegou. Aí é o que dá raiva. Quando a polícia militar chegou, o povo queria linchá-lo. Porque só depois que a polícia militar chegou. Tá entendendo? Pra o quê? Pra acabar com a vida dos policiais? Sim. Porque aí vai fazer o quê? Esse cara foi preso. Não, até hoje, não sei. Ele até, pronto, pra você ter ideia, quando ele chegou no presídio de Lagedo, o presídio quase virou. Os presos se amotinaram pra tentar chegar na sala dele. Os caras tiveram que tirar esse cara daqui. Os presos iam fazer justiça. Os presos iam fazer. Porque você vê, presos, pessoas que transgrediram a lei. Sim. Dentro de tudo, você vai ver ali que eles sabem, eles têm discernimento do que é certo e errado. Existe código de conduta entre criminosos profissionais. Eu já observei isso em algumas ocorrências. Eles sabem ali, eles têm A família do inimigo, eles não mexem, que é sagrada. A mulher do inimigo, eles não mexem. Faz parte da sua família. Cara, por muitas vezes você vai... você vê ali, tem preso que... Padrão, eu já peguei, que ele tem mais respeito pela própria mãe, assim, a mãe dele, a coisa de respeito, por muita gente que eu já vi aí, pessoas boas, assim, boas para o respeito que ele tinha. Assim, eu, apesar de ser coisa, eu ainda acredito que alguns, eles podem ser outra coisa. Não são todos. Mas alguns você sente ali que, às vezes, foi outra coisa que realmente botou eles ali. Como eu sou cristão, eu tenho fé na humanidade, sou otimista. É aquilo que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação. Nem todo aquele que está errado é errado. Pode ter cometido um erro pontual. Isso, exato. Né? E está cumprindo a pena em função desse erro pontual. Exato. Mas eu acredito sim que alguns podem voltar a conviver na sociedade de forma digna. Podem. Assim, a gente tem que acreditar nisso. Senão acabou, né? Exato. Senão acabou. Agora, que o sistema prisional, nos moldes como ele está posto, está completamente equivocado, tá? Porque o indivíduo ele entra no sistema prisional, ele sai com formação acadêmica. Pós-graduação dele em crime, enfim. E sem contar que não há investimento no sistema prisional, porque é uma matéria que não angaria votos. Do ponto de vista eleitoral, não é interessante que um governador, um presidente da república, fale que está construindo. Isso não se traduz em voto. Mas enfim, voltando a essas ocorrências, é curioso que cada ocorrência que a gente participa é como se um pedaço de nós ficasse lá também. Se ficasse numa vítima dessa, tivesse partido junto. Ocorrências que mexem muito com o meu psicológico também são ocorrências de violência doméstica. Recentemente eu até me deparei com uma situação, fomos acionados para o Hospital Dom Moura e havia uma moça, ela havia sido espancada pelo namorado, o rosto bastante desfigurado pelos golpes. Ela saltou do carro para não ser morta, caiu, se arranhou toda. E tivemos que fazer um trabalho de psicologia ativa mesmo para convencer ela de contribuir com o nosso serviço. Infelizmente, esse vagabundo não foi localizado no dia, ou seja, não houve o flagrante.
Outras ocorrências também que mexem muito são questões relacionadas a crimes sexuais. O Cara, o bicho pegar um estuprador é terrível, porque você fica naquele limbo ali entre o seu lado, entre a sua condição de homem e sua condição profissional, você não poder matar aquele cara. e aquela quem tá botando aqui, discutindo, né? Você entrando na polícia, você tem que saber lidar com tudo isso. Você tem que saber lidar, inteligência emocional, que você só desperta com o tempo também. Por isso que é importante você estar sempre contigo, perto de você, para lhe orientar, para balizar seus comportamentos, porque sem um antigo você vai fazer besteira. E vai sair. Você estando contigo, um cara bom ali, que, por exemplo, eu tenho até um amigo, não vou falar, que eu até falar que antigamente, quando tava eu e um colega, a gente na polícia, que era um bicho, então aí botaram o apelido da gente, que tem que ter o policial bom e o policial mau, né? Sim. Pra fazer o personagem ali, né? Daqui, o outro cara, isso aqui. Aí quando botaram a gente, era o mal e o muito mal, velho. O mal e muito mal. Mal e muito mal, pô. Não tinha ninguém, não. Meio termo ali, não. Meio termo. Mas aí tinha o nosso colega que a gente era a nossa consciência, porque, assim, porque por muitas vezes o trabalho investigativo é uma coisa até quase teatral. Você faz um certo teatro para você angariar informações dali. Sim. Né? Aquela coisa de, pô, você vai dizer, não, isso aqui vai... Aí você cria um clima que induz a pessoa a botar, pronto. E nem sempre precisa ser o cara mau. Nem sempre, porque eu tenho um colega que era maravilhoso. Ele conseguia informações de um jeito que era... Começava e tava aqui, rapaz, mas dizer não, pô, diga não, tá, vamos fumar um cigarro aqui. Sentar com o carro, começava a fumar cigarro. Feito, já almoçou, vou pegar e ficava ali, ó. Aí ele, tua mãe aí, esse cara que tu matou, pô, tu não sabe a família desse. Aí começava a entrar na mente do cara de uma maneira, e ali o cara dava tudo. O aspecto emocional, eu não digo o poder de manipulação, mas a capacidade intelectual de ler sinais, A linguagem a linguagem não verbal, você conseguir enxergar a mentira, porque muitos caras, claramente, pô, que se você realmente não tiver certeza ali do que você colheu, do que você pegou, você acredita, pô, porque parece, o cara tá acreditando na própria mentira. E Luiz, você, pô, sério, irmão. E assim, você detectar ali que o cara tá mentindo é muito particular. E isso requer o tempo. Não digo só treinamento, mas trabalhe com a pessoa certa. Aquela que a gente falou no começo aqui. Colha o melhor de cada pessoa. Exato. Não, até aquele que não presta, ele pode ser utilizado como parâmetro. Não sendo como não agir. Inclusive, já aconteceu isso comigo, ele é assim para o cara, um policial também, assim como eu, e eu disse, poxa, que bom tê-lo aqui. Eu sei exatamente o que não fazer, como não agir. Porque ser um desprezível, profissional terrível, né? Enquanto isso, eu lembro de um dia, cara, que eu tava assim sentado, almoçando, aí eu olhei pro lado. Aí eu vi o Sargento 10, que foi na época o responsável pela minha entrada no GAT, aí vi outros companheiros também, o Silva Barros, o Teo Oliveira, o Lenilson. Eu conheci tu no GAT, pô. Foi no GAT, eu disse, porra, meu irmão, eu tô ao lado desses caras aqui, velho. Que privilégio, bicho. Eu tô com esses caras ouvindo essas histórias, partilhando aqui desse alimento. Velho, isso não tem, assim... Isso é muito mais do que remuneração, entendeu? Isso é combustível pra alma, ele dá um gás pra que você faça a diferença, entendeu? Eu lembro que quando eu conheci você lá, eu falava, pô, esse bicho tem uma voz da porra, filho. Não sei se esse bicho me prender com a minha voz, dá até um arrepio, porque o cara fala numa velha melodia, ô rapaz, por favor, aí o cara vem, irmão, voz de trovão na voz, né? Aí eu falei, pô, se o cara não for preso, ele se apaixona, velho. Esteja preso. Vai falar, mas isso daí é duvidoso, né? Esteja preso. Coloque as mãos na cabeça e abra as pernas.
Mas era bom. Gostei. Eu lembro da época lá com o Paulo Bicalho, né? Paulo Bicalho havia acabado de chegar em Lagedo. Um abraço, Paulo. Eu já fiz o convite também, ele não quis ir por razões óbvias também. Na minha humilde opinião, o cara é o delegado mais atuante aqui da nossa região, que sai do estado de Pernambuco, sai até do Nordeste. O cara faz apreensões, Está dentro de Pernambuco que não faz apreensões imensas, assim, em grande quantidade. e não é porque ele é meu amigo pessoal. Né? Um abraço aí, doutorzão, doutor Agonia, meu grande amigo. Tô agonia. Então, bicho, tem um negócio ali. Porque assim, era muito. Na época que ele trabalhou lá, era muito difícil, porra, alguém me superar em quantidade de informante. Eu tinha muita informação. O bicho chegou lá, tem hora que eu chegar 2 vezes mais informação pro homem do que pra mim. Amigo, peraí. Porque ele é aquilo. Não é um. Se você conhecer, ele não é um personagem. O cara é bom Ele mesmo. vive, Ele respira o trabalho. Sim. Então, é aquela coisa, com ele realmente não tem hora no seu. E não tá. Peraí, eu tô no banheiro e te chamando e o cara tem toda aí. Mas assim, e ali eu aprendi demais. E eu tenho muito respeito por ele, porque eu passei por bons delegados, muito bons delegados. E assim, mas ele era aquele cara que ele sempre tomou a frente. Eu admirava muito isso, porque não era o cara que esperava você fazer o negócio, porque tem na polícia, sabe, né? Quando o menino é bonito, todo mundo quer ser pai. Quando o menino é feio, é um jogando, toma comissário, que esse menino é seu. Nunca aconteceu isso com ele. É um cara que pessoalmente admiro muito. Tem outros, eu não vou ser injusto aqui, tem muita gente boa que eu passei, aprendi demais, meu atual delegado, Clenaldo, é uma galera assim que eu encaro a liderança, é o cara que tá à frente, não é o cara que vai dizer, ué, tem a situação assim, assim ali, vamos lá. Teve um que já chegou, dá não sei o quê, aí e aí, doutor? Não vou pra rua, fiz negativo. Eu vou dar uma merda. Você fala que aí, que eu não, que não foi com autorização. Não, ou vamos todo mundo, estamos todo mundo no mesmo barco, não tá ninguém. E isso é o certo. Então, assim, particularmente Bicalho mesmo, pô, o cara me ajudou muito. Quando se tem um líder, a equipe trabalha de forma mais engajada, os resultados são diferentes. A liderança faz total diferença. Diferente, cara. Você tá ali no. Porque Lagedo, Lagedo é a escola. Acaba ficar meio duro lá de aprender. Tem até uma situação. Eu até mostrei pra você, né? O vídeo. Velho, eu raramente tento me divertir, porque tu sabe, Sim. policial. Pode falar o nome do estabelecimento? Não? Pode, pessoal. Aquela situação lá que repercutiu bastante, polemizou até, que foi lá no Cabanas, né? Isso. Um octógono Cabanas. Infelizmente. Octógono. Porque assim, eu gosto de narrar essas histórias para que outros policiais entendam o que pode acontecer. Quando você vira polícia, você não pode ir de toda forma para todo lugar, você se torna uma pessoa mais reservada, você não pode estar no lugar para se embriagar. Sim. Você tem que estar toda hora atento, você tem que saber quantos metros, quais são as saídas, quem são as pessoas que podem ou não estar ali armadas. Então, assim, a sua vida muda. E das pessoas com as quais você convive também. Porque tudo existe protocolo, né? A gente sabe. Na família a gente cria protocolos, se acontecer isso, é assim que tem que fazer, abaixo. Então, assim, eu raramente saio. Eu sou um cara bem reservado. Meu final de semana é um charuto, um uísque, fico lá, começo lá botando menos é mais. Eu gosto de pagode, eu gosto de um pagodezinho. Aí eu tô lá e esse é o meu negócio. Então, raramente eu saio. E isso acaba que você penaliza a sua família. Porque meus filhos estão na idade de sair. Eles não podem sair para todos os lugares. Porque na cidade de Lagedo,
Eles são os filhos do Venâncio. Minha mulher é a mulher de Venâncio. Policial Venâncio. Do policial Venâncio. Então, assim, acaba que eu privo muito eles. E isso, infelizmente, acontece. Graças ao bom Deus, eu tenho filhos maravilhosos que entendem. Mas aí teve esse negócio. O Cabanas é um lugar muito bacana, reservado ali, que o pessoal não tem. Eu conheço. Aí o cara, pô, vai ter um pagode, Venâncio. Vai ter um. Você gosta de. Pô, pagodezinho. Vai ser fechadinho. Aí eu, pô, fechado, bacana. Aí chegamos lá no Cabana, fui a minha família, fui eu, minha esposa, minha filha, meu filho e minha sobrinha, que mora comigo. Um beijo, Lua, que tava lá e, porra, vamos lá no bar, pagode lá, você sabe que eu não consigo mais, é só balançando de um lado pro outro, né? Aqui é o xingado, é aqui, é o xingado. Aí eu tô lá no negócio, acho que o cara lá que veio falar comigo, ele me viu. Ele viu um moleque, e 3 moleques bonitos. Eu acho que ele falou, pô, ali eu vou me dar bem, né? E assim, eu realmente não ligo, e ninguém é obrigado a saber que é minha esposa, minha filha. Então, o cara chegou, aí chegou pelas minhas costas, foi até um erro, bateu na minha cintura. Eu guardo a arma, eu segurei logo aqui na arma e o cara olhou e fez, você é polícia? Aí eu fiz, opa, irmão, sou policial. Aí ele, eu também sou. Aí eu, tá bacana, irmão. Aí falou, não conheço, aí eu já dei aquele abraço, né? Passando a mão, não assim tudo. Opa, tá. Policial, mesmo. Sou policial de São Paulo. Não fala, eu sou policial de São Paulo. Não. Aí eu fiz, isso é doido, né? Deve ser algum maluco. Tá certo, irmão. O cara cheio de quequel. Ficou lá e o cara começou. E eu tenho um negócio, eu sou meio antissocial, velho. Eu odeio cara que conversa com você, sabe, tocando, dando umas cutucadas, velho. E depois aí, todo bebo, ele tem uma coisa que ele quer pegar na nuca do cara e falar do seu ouvidinho. Nossa senhora. Aí o cara vira a nuca do cara, peraí, aí tira a rapona. Mas diga daí, mano. Vai, pô, só. Aí, o cara vai botando, aí o cara literalmente encostou a nuca. Caramba, velho. Deu certo, irmão. Aí falar besteira, aquele negócio, aí minha mulher passou e deu um sorriso, eu comecei a rir, né, meu filho rindo. Aí fiquei 10 minutos, cara, esse cara falando besteira. Eu falei, tá certo, irmão, pô, bacana aqui. Aí eu, pô, 10 minutos, minha mulher falou assim pra mim, eu fiz, os amigos deles estavam ali, eu vi que ele tava numa mesa mais pra frente, eu fiz, ô, guerreiro, deixa eu te falar, teus amigos estão te chamando ali na mesa, vai lá, porque eu vou ficar aqui com a minha família. Aí o cara me fala as frases, ele, você quer me desmerecer? Aí a reação do cara é, oxe, comecei a rir, piorei. Quando eu ri, aí ele falou, oxe, não ria não, não ria não. Aí eu, oxe, irmão, confundido, né, meu irmão? Deixa dessa, pô, vai lá, pessoal, tal. Aí ele fez, não, eu não vou não. Aí vem aquela coisa toda do policial que ele tá vendo. Alternativas. Vou puxar uma arma no meio de um bar pra fazer esse cara se afastar. Vou fazer o quê? Aí você aumenta o tom. Fiz, irmão, parou. Já vá pra mesa lá. Não quero mais conversa. Já enchi o saco, ó. Tá bom? Vai lá. Aí o cara, não vou sair. Aí eu fiz, irmão, olha aqui, de todo mundo que tá nesse bar, quer arrumar confusão comigo. De todo mundo, tu quer comigo mesmo. Aí pegou assim na minha camisa, eu fiz, minha Nossa Senhora. Aí só empurrei. Empurrei. O cara, pô, caiu, aí eu fiz, vou esperar. Fiz nada. Ele levantou, eu falei, meu irmão, tá bom. Aí você sabe, quando alguém segura, parece que é aquele spinter, né? Aí o cara segurou ele, aí o bicho virou sirina lá. E eu falei, minha Nossa Senhora. Eu fiz, tá bom. Você quer, meu irmão? Ok, vamos brincar, né? Afastei aqui. Afastei uma senhora que estava aqui, com licença. Pau. Foram 3 segundos de luta. Inclusive gravados. Temos o vídeo aqui. Eu tinha que botar, porque depois o cabo, né? Eu tinha feito.
Resultado. Assim, eu ainda fui socorrer o cara, pô. É coisa ridícula. Tá eu lá, meu irmão. Acaba lá que ele demorou pra dar uma levantada. Aí ficou lá, o pessoal, leva ele pro hospital. Aí depois ele olhou pra mim e fez: que ignorância, meu velho. Eu falei: tá bem, meu irmão, tu, porra. Mas aí, o que a história se prova? Atenção, você evitar ali, qual era uma das maneiras? Tentar se esquivar dali. Mas se não houver como, você tem que se defender. E defender os seus. Defendi, não excedi o que precisava, cessou, ou pra mim, tá tudo certo. Acabou? Bom. Mas é aquela coisa, graças ao bom Deus, não precisei sacar uma arma, não precisei machucar ninguém, dele mesmo, porque a escolha não foi minha, foi dele, Ele quem provocou aquela situação. né? É aquela coisa, esteja pronto, né? Eu mesmo peco muito, porque assim, a gente tem que ter um corpo saudável mais pronto para as coisas que possam ocorrer, os imprevistos, né? Eu mesmo machuquei essa desgraça de joelho aqui, ainda estou em recuperação, mas, pô, e se eu precisar desse joelho? Eu tenho que acelerar a minha condição física de voltar a ter o antigo corpo, aquela coisa toda, porque você tem que estar preparado. A gente não sabe o que pode acontecer, foi uma besteira, podia ser uma coisa maior, podia ter outras consequências. Então, assim, graças ao bom Deus ali cessou, o caba tá bem, eu acho, né? Qual foi o saldo pra ele? Um nariz quebrado e um pé, né? Porque não fui eu também, que eu, né? Ele, Um nariz quebrado e um pé. nariz, tem cara que fica até mais bonito. Que cachaça, cara. Da... Cachaça, cara. Tem coisa, né, velho? Agora você vê o que passa na cabeça de um cara e vê um outro armado, maior que E ele, escolheu. e escolher confusão, tá entendendo? Tem coisa que não explica. Não explica. É por isso que reforça aquilo que você havia dito sobre os protocolos, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado nos lugares que, para onde vamos, com quem vamos e como iremos nos portar nesses lugares também. Porque o problema parece que ele nos procura. Eu, esses dias, estava no trânsito e o cara buzinando muito e tal, e eu disse: "Oxe, esse cara tá meio maluco." Eu fui e coloquei o carro um pouco mais pro lado mesmo, já pra dificultar que ele passasse. Aí o sinal abriu, eu avancei, e ele parou do meu lado. Ele poderia ter ido embora, mas ele parou do meu lado. Começou a me xingar. Aí eu tinha algumas opções também. Poderia ter sacado a arma, mostrado pra ele. Eu poderia ter descido do carro e trocar porradas com ele. Eu poderia também ter xingado ele. Mas eu escolhi subir o vidro do carro e deixar que ele fosse embora. O melhor escolha. Mas assim, o Jefferson de hoje fez isso. O Jefferson do início da vida operacional, de quando entrei na polícia, certamente eu teria no mínimo descido do carro e ia verbalizar com ele que ele poderia resultar na briga de trânsito, enfim. E aí o resultado disso eu não sei qual seria, mas com certeza não seria o melhor. Então, o que eu quero dizer no fim das contas é, pra mim, depois que minha filha nasceu, ela me salva todos os dias de mim mesmo. Porque pra mim antes, estar vivo ou morto não fazia tanta diferença. Mas depois que ela chegou, agora eu preciso estar vivo, estar bem, pra garantir que ela tenha proteção. A gente tem uma cabeça muito parecida nisso. Realmente, os filhos salvam a gente da gente mesmo. Porque assim, você começa realmente a ponderar. Você começa a ter certos medos, né? Que nem minha mulher gostava de descer de rapel, né? Sim, sim. Hoje em dia isso é impensável para ela. Foi porque a gente bota que a gente não pode mais morrer, né? Tem que ter certa coisa. Até comentei com você que eu não tenho medo. A palavra não é medo da morte. Eu acho que eu tô bem tranquilo. Para mim, o grande problema é como eu vou. Sim. É como eu vou. Eu tava falando contigo, meu velho. A gente não sabe o dia de amanhã, né? O caba pode um desses conseguir, porque você sabe quando você fez o bom trabalho na polícia de acordo com o nível de ameaça que você recebe. E eu já recebi muito. Então eu sei que o meu trabalho foi bem feito. Foi bem feito. Nesse sentido, foi bem feito. Então, assim, eu sempre pondero, falo lá com a minha mulher, tô aqui, eu fiz. Se um dia os cabas conseguirem me derrubar, e eu posso falar pra você aqui, se você for pro meu enterro,
se eu estiver aqui, não tem problema nem falar isso. Se eu fui levando 3, eu estou em paz. Em paz. Se o cabo, olha, como é que o comissário morreu? Rapaz, derrubou 3 primeiro e de repente depois tombou. Que é bem heróico, né? Tipo os descendentes do Chuck Norris. São descendentes do Chuck Norris. Mas tem que ir, mas tem que ir, né? Porra, a gente da época que a gente assistia Rambo, porra. Era o Rambo. O Rambo não tinha negocinho com ele. O meu herói, ele tava sem camisa, com uma faixa na cabeça e uma faca, porra. Psicopata, isso aí, tá? Eu assistia retroceder, nunca rendesse jamais. Era o Van Damme que era o vilão. Que você nasce do outro jeito assim. Então, assim, se eu fosse levando 3, irmão, que negócio bem heróico, o cara aqui, depois tem os 3, o cara tá certo. Aí, olha que negócio bonito, já foi. Eu garanto a vocês, eu estaria em paz. Agora, meu velho, se eu for sozinho, se o cara me pegou na traição e eu fui sozinho, eu vou muito puto, mano. Dou um jeito de voltar, velho. Eu dou um jeito, que aí vai me deixar puto. Porque eu não posso, não posso, porra. Muito paia, porra. Eu não posso ir sem trocar tiro, pô. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso episódio. E o curioso do Venâncio é que ele é um cara extremamente disposto, mas essa disposição toda ela é a exceção da tua personalidade, porque o núcleo da tua conduta ele é um núcleo de paz, de cortesia, de cuidado com tua esposa, com teus filhos, de companheirismo em relação aos colegas de profissão, tanto da Polícia Civil quanto das demais forças de segurança pública. Se faz jus àquela máxima de que quero a paz, mas estou sempre pronto, disposto à guerra. E homens devem ser educados, mas quando a necessidade exigir, eles também devem ser agressivos. Eu defendo muito isso também. E Venâncio, hoje em dia, dentro de toda essa conjuntura da segurança pública, criminalidade em processo de ascendência, nós como profissionais de segurança pública em processo de decadência, porque se investe cada vez menos em segurança pública e a cultura também tem sido contrária ao nosso trabalho. Você aconselha ainda que os jovens continuem estudando para ingressar na sua instituição, na Polícia Civil? Olha, eu sou um homem que eu vejo pelo lado positivo, eu sou um cara que acredita. Sim. Eu sempre acredito. A polícia em si, a Polícia Civil Militar, ela tem servido de trampolim. Né? O jovem, ele não entra para fazer uma carreira. A maioria deles não entra para fazer a carreira. E eu entendo. Literalmente entendo que o cara queira entrar ali, ganhar um dinheiro, perdão, e tente algo melhor. Mas eu queria dizer pro jovem assim, falar, meu irmão, venha para a Polícia Civil ou venha para a Polícia Militar ganhar algo digno, porque quais são as profissões, irmão, que você sai de casa sem saber se volta, uma arma na cintura, que você entra nos piores lugares, onde você é maltratado, recebido a bala, e se você for vivo, ou sem lesão, é um lucro que você ganha o que ganha. Quando você faz um comparativo, outras instituições, outras profissões, né? Hoje em dia, é muito difícil você falar por exemplo, meu filho quer ser policial, e eu olho aqui, eu fico olhando, pô, velho, você pode ganhar mais em outra coisa. Acaba que você quer meio que você pondera, será que vale a pena eu trazer o meu filho pro meu mundo, o meu mundo onde eu não consigo andar na rua sem estar armado, eu não vou comprar um pão, você também, ninguém sai daqui, não sai 50 metros para comprar um pão sem estar com a arma na cintura. Eu não boto lixo fora de casa, véio, se eu não tiver com a arma. Então assim, será que é a vida que todo mundo quer? Para ganhar realmente pouco?
Porque é até difícil você estipular um valor. Qual é o valor para você ir para um combate, arriscar sua vida por pessoas que você não conhece, que não gostam de você, para você ganhar o que ganha e às vezes você não terminar o mês com aquele salário? Porque você tem outras atribuições, você tem uma escola, você tem combustível, você tem roupa, você tem comida. Será que vale a pena? Então, assim, se eu falar para você que eu acho que vale a pena, eu vou estar mentindo. Eu sou policial, não é por falta de opção, não que eu posso estudar, mas é que a coisa dentro de mim quer que eu continue. Eu encontrei propósito, mas não sei, minha família sofre, sua família sofre. Né? Outro dia, quando eu estava numa operação que eu rompi todos os ligamentos do joelho, minha mulher ficou no hospital aqui do Moura comigo, dormindo lá, para fazer a cirurgia. No Hospital Dom Moura, que é um hospital público. Fiquei lá. Sim. Durante uma semana para fazer uma cirurgia de joelho. Aí aquela coisa, fiz a cirurgia pela amizade dos amigos, porque os amigos da polícia me ajudaram muito, muito, muito. Tem muito, por exemplo, agradecer ao Tarsis, que me ajudou, doutora Poliana, que foi lá no hospital, porque nem a cirurgia queriam fazer. Foram me deixando substituindo. Velho, e eu rompi os ligamentos numa operação policial. Eu tava no chão e eu consegui prender o cara no chão, todos os ligamentos rompidos. E o que eu ganhei? Muleta que eu comprei, fiz as coisas. E os amigos que ajudaram. Então, assim, será que vale a pena? A pergunta é muito válida. É muito difícil eu chegar para faça o concurso da polícia, porque você vai arriscar sua vida por esse valor. Se você botar nesse parâmetro, não vale a pena. Qual é a solução para a segurança pública em curto e longo prazo? Rapaz, curto prazo. Eu acho que algumas coisas, a própria governadora, eu considero que ela acertou em algumas coisas e outras eu acho que ela precisa, às vezes a gente escuta, não necessariamente a pessoa que é interessada. Não adianta você escutar, com todo o respeito do mundo, a hierarquia das instituições, mas você escutar lá o coronel ganha para mais de 25 mil, né? Independente se ele vai para a rua ou não, e você escutar o soldado que tá entrando, que tirando o negócio que tem de corte a gente ganha 4. Você tem que escutar o cara que ganha 4, pô. Você tem que escutar o cara que tá na rua. E não é brigar, eu não vejo eu acho que não há solução de você ficar numa briga de ego, de coisa. Não, eu acho que o bom gestor, um líder, ele escuta o realmente interessado. Escuta o interessado, pô, não adianta. Eu vou querer saber sobre a dependência da droga. Aí eu vou escutar o cara que escreveu 15 livros, ele só bebe água, né? Ele não toma álcool, ele teve estudo, não estou tirando o mérito desse profissional, pelo contrário, ele tem mérito, mas será que ele sabe tanto quanto o craqueiro que tá ali, que sabe que a luta que é? Eu não sei como é a luta do crack, como é que eu posso opinar e dizer que é tão fácil? É fácil você largar esse vício. Então às vezes, você tem que ter uma humanidade de escutar o baixo clero. Sim. E às vezes não tem. Curto prazo, se você não escuta, porque você não consegue saber como é que uma pessoa vai gerir sobre o que está acontecendo com a gente, se ela não escuta quem está na linha de frente, na ponta da lança. Essa ponta da lança ela tem que estar afiada, né? Porque é aquela coisa, você vai ter uma parte dos policiais desmotivadas, a outra é aquela tanto faz, e tem os vibradores, que ainda estão vibrando, mas a vibração ela dura até um determinado ponto. Quando acontece
intempéries na sua vida, como aconteceu na minha, você dá um baque e você fala, pô, velho, Sim. por que eu tô aqui? Sabe? Por que, por exemplo, eu tive até ajuda de pessoas da instituição na época do meu joelho, eu esqueci agora o nome da menina que me atendeu do Serviço Social da Polícia Civil, que foi absurdamente gentil comigo, muito humana. Mas eu precisava mais do que humanidade. Naquela hora mesmo, eu precisava de dinheiro para comprar remédio. Precisava de dinheiro para fazer cirurgia. E acabou que veio dos amigos ali que me ajudaram. Porque eu não tinha o suficiente. Então, assim, você, a longo prazo, eu acho que é, é, o gestor, a pessoa que está lá, seja o diretor, seja quem for o delegado, você tem que entender o que acontece. Você não pode. Como é que você vai opinar, vai dizer para aquela pessoa que ela tem que fazer se você não vivencia isso? Só para termos de analogia, eu lembro de uma vez eu vi, eu sempre, um negócio que o pessoal da polícia militar levou o promotor para um stand de tiro, mostrando quem ele podia não atirar, ele atirou nas vítimas. Para ele ter o discernimento o quanto é difícil. E as pessoas que opinam que, você tem que tomar um tiro primeiro. Pô, tu já teve troca de tiro, eu já tive troca de tiro. A gente pode falar, pô, a pessoa pode pegar, meu irmão, e aí? Eu tremia, quando eu terminou minha arma aberta, eu achava que eu tava disparando ainda, pô. Euforia, o calor, adrenalina alta. Então, assim, eu acho que principalmente é isso, cara. Eu acho que enquanto os gestores, eles continuarem fechados ainda naquela bolha, na bolha que tá em volta dele, porque a bolha que lhe elogia é muito pouco. Isso é pra todas as esferas. Quando você só vive isso aqui, direita ou esquerda, não importa o que é, só naquele negócio e não consegue entender o que aquela outra parte está dizendo, você não vai evoluir, pô. Não vai evoluir. Um delegado não vai entender que um escrivão e um agente sofrem. Porque, apesar de estarmos no mesmo barco, há uma disparidade de salário. Então é diferente. É diferente. Por exemplo, é diferente um cara que treina todo dia tiro. Como eu já escutei uma graça, vou dizer quem foi, um delegado que, cara, os policiais deveriam treinar mais tiro, porque ele treinava. Mas como, velho? Muito caro. Se eu tirar pra fazer um treino de tiro, meu filho tem lanche da escola. É isso. Então não é a mesma coisa. Eu tenho muito respeito pelos delegados como oficiais da Polícia Militar, mas às vezes é uma verdade que às vezes o pessoal tem um medo de dizer. Eu não vejo medo porque isso não existe crime de opinião. E a minha opinião ela é válida. Ela não, eu tô dizendo a opinião, não tá indo na frente. Entendeu? Eu ainda tenho muita esperança, eu ainda tenho real esperança em que as pessoas escutem. Como aquela besteira que a gente falou, besteira não, aquela coisa que a gente falou no começo ali, o que custa um kit médico? Sim. Por que uma pessoa não pode, eu não tô querendo ter o mérito de implementar isso, para mim isso eu não ganho, isso é besteira. Isso para mim, esse tipo de vaidade não faz parte da minha alçada de querer, não. Qualquer um pode pegar isso, mas que levem a ideia. Que leve a sério, pô. Porra, é tão simples. É uma besteira. Por que não? Sabe? Por que não sentar e falar, pô, tu tá em escala, quantas vezes o policial militar, ele é assediado através das escalas? É a prática mais comum no nosso meio, né? O assédio Não, será que profissionalizado, né? Permitido. errado? Pô, permitido. Isso. Venâncio, o que é que o policial civil, comissário Venâncio, pai de família, diria para o Venâncio de 20 anos? Tô vendo, lance de 20 anos. Essa beba um pouquinho menos. Coma um pouquinho menos. Ah, eu tenho poucos arrependimentos, sabe, Nelson? Eu, eu, eu não mudaria muita coisa. Os arrependimentos que eu tenho são das coisas que eu não pude mudar.
das pessoas que eu não consegui salvar, das pessoas que eu realmente magoei. Eu acho que eu queria sabedoria de não ser tão, talvez, explosivo, tão. Eu acho que naquela época que eu tinha 20 anos, precisava entender que o mundo às vezes não é ferro e fogo. Eu levei por muito tempo um da ferro e fogo e me lasquei valendo. Não tenha medo, não falaria pro Venâncio, não tenha medo, velho, de falar o que é certo. A gente pondera porque você não quer magoar fulano, porque você... talvez esse seja o principal erro da gente, porque as pessoas têm a oportunidade de falar, por exemplo, expressar que é uma realidade da vida policial. Mas aí o medo das consequências do que você fala, né, calo, e você deixa, talvez ali, não é que eu sei, não quero ser pego para Cristo, também não tenho problema, não tenho, tô velho demais para estar negociando, pois eu falo, se a pessoa quiser levar pro bem, ótimo, se não quiser, eu não me importo, vou continuar trabalhando, trabalho igual um jumento, literalmente um jumento, não vou deixar de fazer isso. Eu acho que a solução, às vezes as pessoas acham que a solução da polícia é, agora eu não vou fazer mais nada. Só que, velho, tu sabe disso, chega aquela pessoa aperreada, pô, você se põe no lugar da pessoa desesperada. É mais forte, né? Como, pô? Não vou mudar o que eu sou. Acho que para o Venâncio de 20 anos tenha mais coragem. De dizer o que você pensa realmente. Eu diria, minha famosa frase, que está patenteada, caso alguém esteja botar o certo é inegociável, por favor não procure porque eu não achei. Mas eu acho que eu diria isso para ele. Excelente. Senhoras e senhores, recebemos hoje o policial civil, o alagoano, também é pernambucano, e também é lajedense, o Venâncio. Venâncio, satisfação imensa receber aqui, tá? É um prazer, você sabe o quanto eu tinha vontade já de vir, mas os compromissos e as coisas nunca deixaram, e você sabe que é uma intimação sua, né? No momento que quem quiser, que precisar, estou sempre às ordens. A gente vai finalizar aqui o episódio, mas com aquele gosto de que ficou faltando muito assunto ainda a ser tratado, a ser colocado na mesa. Mas a gente vai ter uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, quantas forem necessárias para que a gente possa contar as histórias que merecem ser contadas. Senão a gente vai ter que fazer um livro, a gente lá no negócio dá um livro bom, viu? Eu não sei se a gente vai estar preso ou solto, mas vai dar um livro bom, porque o negócio era muita história boa, muita história boa. Querido, sabe? Senhoras, sigam a gente, tá? No nosso perfil no Instagram, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo e para achar o Venâncio nas redes sociais, como que é. Olha só, eu sou um matuto da internet, né? É. A minha esposa que fica com esse negócio assim de mexer nas minhas coisas, pra você ver que eu não sei nem botar uma foto. Mas é Venâncio Gomes no Instagram. Venâncio Gomes. A gente vai colocar o arroba também na descrição do vídeo. É um matutinho que tá lá, me gordinho. Tô por lá. Senhoras e senhores, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.